Trauma parte 2. A revolta do tórax. Sim, agora sim, vamos falar um pouquinho sobre trauma de tórax. Lembra que a gente falou que no B você tem as armadilhas do B e a gente vai falar sobre elas também nesse momento, tá? Na semana que vem a gente vai continuar o teu material. Então, se você for fazer alguma questão de treinamento e porventura encontrar uma questão de trauma de abdômen, Não encontrar uma briga questão com a de gente. TCE, fica calmo. O Se você... desgraçado não falou isso aqui. Sem nenhum problema. Se você quiser ir fazendo para tentar ir antecipando, sem nenhum problema, você lê comentário, você vai acabar entendendo, tá? Mas assim, se não quiser também não é obrigatório, porque a gente vai discutir com você trauma de abdômen, TCE e outras características na semana que vem. Agora, trauma de tórax. Sem se assustar, a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente começa aqui colocando um roteiro daquilo que a gente vai discutir. Mozazinho, desse roteiro, o que mais aparece em prova? Sem sombra de dúvida. Pneumotórax hipertensivo, né? Isso aí seria talvez o carro-chefe. Sim. Apesar que esse ano a gente viu muita questão também sobre tamponamento cardíaco. Voltou a cair, né? Lesão de aorta, vez outra, e tamponamento pipoca, cardíaco com com imagem. DEC direto, assim, mas tranquilo. Tá, mas vamos começar falando sobre o pneumotórax hipertensivo. O primeiro conceito do pneumotórax hipertensivo que você tem que ter é que a principal causa de pneumotórax hipertensivo não é o trauma Ventilação em si. mecânica. Ventilação mecânica com pressão positiva, né? Seria aquele paciente que já tem uma lesão pleuropulmonar ou que faz uma lesão pleuropulmonar por causa dessa ventilação mecânica e evolui com esse pneumotórax hipertensivo. Mas numa prova, a tua tendência é encontrar pneumotórax hipertensivo num contexto de trauma. E como é que vai ser a clínica desse pneumotórax? Como é que você faz para nunca mais esquecer desse pneumotórax? Pensa assim, ó, que no meio do espaço pleural, você tem sendo criado uma bolota de ar, tá? Pode ser tanto no trauma contuso como também no trauma penetrante. Mas o que acontece aqui é que você forma uma bolota de ar. E aí pensando assim fica mais fácil, né? Porque se eu tenho uma bolota de ar, quando eu faço a ausculta pulmonar, o murmúrio vesicular, ele vai estar diminuído, muitas vezes até abolido. Porque ao invés de parênquima, você tem bolota de ar. Então, não tem muito o que discutir. Quando você faz a percussão, e olha a importância de no B você fazer todo o exame do aparelho respiratório, o que você vai ter é a presença de hipertimpanismo. Ao invés de parênquima pulmonar, você tem essa presença desse hipertimpanismo, que você tem uma bolota de ar. Agora, isso é o pneumotórax. Isso mata o paciente? Não, isso é o pneumotórax. De onde é que vem o hipertensivo? Grava assim, ó. O hipertensivo vem dessa bolota crescendo de maneira tão rápida, mas tão rápida, que ela acaba empurrando tudo para o outro lado. E naquilo que ela empurra tudo para o outro lado, ela empurra também o mediastino, um balanço mediastinal. E se tem balanço, se você dobra o mediastino, você dobra vaso. E vaso dobrado não passa sangue. Agora, que vaso que está passando ali no mediastino? Os vasos da base ali, tem ali. Sem importância, né? Merreca, só bobeira. Só bobeira. Cava, aorta, né? Então, é esse o conceito. Então, o que você vai ter de clínica também? Primeiro, desvio da traqueia, porque você tem um balanço do mediastino. Além disso, se está dobrado o vaso da base e não volta sangue, fica armazenado, o paciente ele vai ter turgência jugular. O sangue não consegue descer, porque o vaso está dobrado. Vaso dobrado não passa sangue, o sangue não consegue descer, você não consegue acomodar o retorno que vem da cabeça para baixo. E outra, se volta menos sangue, você já deveria diminuir o teu débito sistólico. Só que com vaso dobrado, aí que o sangue não passa. Então o paciente ele também tem hipotensão. Você não consegue acomodar o retorno venoso que vem de baixo também. Você não consegue acomodar o retorno venoso que vem da cabeça, turgência jugular. Você não consegue acomodar o retorno venoso que vem de baixo, porque o vaso está dobrado. Você tem hipotensão e eventualmente chegando até o choque. Aí é que está o problema. Sim, é aí que mora o perigo. O pneumotórax hipertensivo tem os dois componentes, respiratório e circulatório. Isso que te faz entender pneumotórax hipertensivo. Você tem um componente ventilatório, que é o próprio pneumotórax, mas o que compromete a situação do paciente, sem sombra de dúvida, é o hemodinâmico. E eu gosto sempre de brincar, né? A gente sempre fala assim, que apesar dele ser hipertensivo, o que o paciente tem é hipotensão, né? Agora, paciente vítima de trauma hipotenso, até se prova o contrário, ele tem choque hemorrágico e hipovolêmico. Aqui é hipovolêmico? Não, aqui você tem um choque que o sangue não está conseguindo ir de um lado para o outro. Há uma obstrução à passagem do sangue porque o vaso está dobrado. O vaso dobrado não passa sangue. O choque é chamado choque obstrutivo. Agora, quando você pensa no pneumotórax hipertensivo, você vai dar o diagnóstico. E aí, olha que bonita essas imagens que a gente separou aqui, né? Tá vendo? Essa radiografia aqui, que linda. Olha o diafragma, lá embaixo do diafragma. O balanço do mediastino. A traqueia desviadaça. Várias fraturas. Não tem coração do lado esquerdo. De tanto que ele foi empurrado para o outro lado. Aí coloca na tomografia, né? Começa a ter o balanço do mediastino ali, né? Ah lá, já tá lá em cima, né? Nossa, coisa linda. Não!
Para, você que está em casa aí tinha que brigar com a gente, ó. Essa imagem, ela não deve existir. Nunca, 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 tá? Porque o diagnóstico do pneumotórax hipertensivo, ele é clínico. E além do diagnóstico ser clínico, a conduta ela tem que ser imediata. Detalhe, o ATLS até fala que se você tiver um FAST de prontidão, você até poderia utilizar para confirmar o diagnóstico, tá? A gente fala de FAST semana que vem, tá? Mas só para você FAST é ultrassom ouvir do falar trauma, isso, né? Mas o diagnóstico continua sendo clínico. Para a prova, diagnóstico clínico não tem o que discutir. Exatamente. E essa conduta imediata, o que a gente faz? Fura a bola. Fura a bolota. A gente vai fazer uma toracocentese de alívio. Só joguei aqui para cima. Você faz uma toracocentese de alívio para você tentar melhorar pelo menos aquele componente mais hemodinâmico. O balanço do mediastino. A conduta imediata é a toracocentese de alívio. Em outras palavras, a conduta que você faz no B é a toracocentese de alívio. Tá? E é isso que vai melhorar a hipotensão. Isso. Porque não, como é que a gente trata a hipotensão no trauma? Volume. Aqui não. É por isso que você não vai para o C aqui quando você tem o pneumotórax hipertensivo. Você no B fez o diagnóstico, você tem que resolver o B. Sim. E assim você resolve, através da toracocentese de alívio. Porque imagina, vai para o C, faz volume, vou ficar fazendo o paciente volume, não o paciente ia continua com balanço mediastino, vai meter um caminhão pipa de volume aqui, não adianta, ele não consegue passar. Agora, toracocentese de alívio que mudou, né, de acordo com a TLS 10ª edição, né? Sempre era segundo espaço intercostal na linha M clavicular. De que pra lado? todo mundo. Do lado pneumotórax. Do lado acometido, né? Pelo amor de Deus, tá? Agora isso mudou um pouquinho, agora você faz no 5º espaço intercostal, né? Anterior à linha axilar média. Assim, quando você lê o ATLS, né, ele nem fala tanto isso assim, né, direto. Ele fala mais naquela estação prática que ele tem. Sim. Quando você faz essa alteração. Mas ele justifica isso. Ele fala assim, ó, que você pega um adulto com uma caixa torácica mais avantajada, quando você pega o gelco aqui no 2º espaço, talvez você não consiga perfurar aquela bolota. E aí se você faz aqui, ó, anterior à linha axilar média, ou entre a linha axilar média e a linha axilar anterior, tem menos distância, então você teria mais sucesso, né? E isso passa também pela população americana, né? A população americana que tende a ter um grau maior de obesidade, coisa e tal, complica tudo. Então é mais fácil fazer aqui do que aqui, no caso do adulto. Tanto da criança... que ele mantém na criança, porque a criança não espera ter uma caixa torácica tão grande assim na criança, né? Enquanto, agora, né? Mozazinho, faz barulhinho quando você faz a toracocentese? Não, normalmente não faz. E inclusive, assim, é aquela angústia que a gente tem, porque a gente está falando para tanta gente, né, cara? E a angústia que a gente tem da gente preparar para a prova e o que acontece na nossa vida. Por exemplo, o diagnóstico é clínico. Sim, na prova sim. Na prática, vai passar diagnóstico de pneumotórax. Para você, pneumotórax é mais difícil de passar? Sim. Mas, por exemplo, vai ver timpanismo numa sala de trauma fazendo barulho. Pra caramba. Assim, por favor, não confunda um pouquinho de macarrão com um porrão de macaquinho, tá? Então, assim, não faz barulhinho, tá bom? Na hora da prova eu já vi até, observou-se e ouviu-se a saída de ar. Não houve nada, não vai. E outra coisa que eu acho interessante falar é que o ideal seria você fazer essa drenagem, essa toracocentese de alívio como conduta imediata, aí você para e segue no C, tá? Você resolveu esse problema do B e você vai seguir para o C. Só que a gente vê muitas vezes na prova é ele cobrando tanto a conduta imediata como também a conduta definitiva, que aí sim é a drenagem em selo d'água, tá? Então muito cuidado com isso. Qual que é o tratamento definitivo? É a drenagem em selo d'água, porque aí você vai tratar o pneumotórax de fato. Qual que é o tratamento imediato? É a toracocentese de alívio. Na prática, o ideal é você fazer toracocentese e terminar o ABCDE, mas na prova, muitas vezes, ele te pede essas duas condutas como resposta, então tem que ficar atento a essa questão. Drenei. Alguma coisa pode acontecer de maldade? O que eu tenho que avaliar? É uma pegadinha, né, do pneumotórax, por exemplo, drenou e o paciente não melhorou. Se você drena e não melhora, a primeira coisa que a gente tem que fazer é afastar a possibilidade de um dreno incorreto. Sempre que você fez alguma coisa e espera o resultado e o resultado não vem, pergunta se você fez aquilo direito, né? Aquela história, você fez tudo certo mesmo? Ou aconteceu algo que você fez certo e deu errado por algum outro motivo? Então, por exemplo, drenou e não melhorou, a técnica foi correta? Drenou, melhorou e voltou a piorar. Aconteceu alguma coisa nesse meio tempo aí? Clássico, a gente conversou. Saiu o paciente da maca para ser levado para outra maca para levar para fazer uma TC por um outro motivo qualquer. Normalmente você clampeia o dreno. Quer ver uma coisa que acontece muito? Esquecem de abrir o dreno. É isso que eu ia falar. Acabou de drenar um dreno. Por que não funcionou? Esqueceu de abrir.
Entendeu? Acontece muito. Ou de desclampear. Isso aí quem dreno. passa muito é residente, né? O cara faz lá, acha que ia resolver, tá tão tenso pra fazer o procedimento, Primeira acha que drenagem resolveu. de tórax. Falei, agora não funcionou. Aí Não chega o staff, vai lá, não, espera, meu filho. Abre ali e funciona, né? Então acontece. Agora, então drenou e não melhorou. Primeira Técnica. coisa, afasta a possibilidade de erro técnico. Não tem erro técnico, a questão coloca lá para você. Foi feita a radiografia que mostrou dreno bem posicionado. Boa. Não tem nenhum problema nesse dreno. Então, se você drenou e não melhorou e O não é dreno problema tá do dreno, borbulhando. você tem que pensar em lesão de grande via aérea. Lesão de bronquifonte. Por que você vai pensar? Porque se você tem uma lesão de grande via aérea, é como se o diâmetro daquela lesão, o escape aéreo daquela lesão, ele é tão grande, mas tão grande, que você não consegue compensar, dar conta dele através do dreno que você utilizou. Então você drena e não melhora. O que vai ver na prática? O ar prefere entrar para o lado lesionado. Então o paciente respira 1 litro, metade para cada lado, numa condição normal. Tem uma lesão na grande via aérea, o ar vai preferir entrar para o lado da lesão do que para o lado normal, que tem todo o parênquima com dificuldade para passar. Então eu prefiro entrar por esse lado. Então está entrando tanto ar para o lado da lesão que aquele dreno é incapaz de esvaziar aquele tórax. E aí você começa a ter um borbulhamento intenso, por quê? Porque está entrando muito ar para o lado da lesão. Não responde por quê? Porque aquele dreno não está sendo capaz de esvaziar aquele tórax. E aí você tem que pensar nessa lesão de grande via aérea. E olha que bacana, né? Se o ar está indo todo para um lado, você pode gerar a telectasia do outro lado. Sim. Né? Então vai ter talvez até maciçez do outro lado. Então é um problema puxando o outro. Agora, você vai pensar na sua prova sempre que você tiver feito a drenagem e não melhorou, ele vai colocar esse borbulhamento intenso. Outra palavrinha que você vê muito em prova é escape aéreo muito intenso. Boa. Pensou nisso, como é que você faz o diagnóstico? É lesão de via aérea central, você vai fazer broncoscopia. Agora, até você fazer a broncoscopia, o paciente pode ser que ele esteja muito mal. Então, o que você pode fazer aqui também é uma conduta imediata. Pensa, se aquele dreno está sendo incapaz de esvaziar aquele tórax, o que você pode fazer? Colocar um outro dreno ou não deixar o ar vir para o lado lesionado. Jogar o ar para o lado bom, porque aí aquele dreno vai ser capaz de esvaziar o remanescente de ar que tem ali, fazendo a intubação seletiva. Agora, detalhe, o que aparece hoje em dia em prova é o segundo dreno. Sim. A gente faz muito mais segundo dreno do que a intubação seletiva, que é mais difícil para você fazer, né? E assim, é a seletiva para o lado que está normal, né? Lado são. Aí é mais difícil. Outra coisa que a gente pode fazer também é acoplar no dreno como se fosse um vácuo, uma aspiração contínua. Isso dá uma melhorada. Sim. Mas a tendência de prova é você encontrar como resposta a colocação do segundo dreno. Estabilizei ali o paciente, fiz o diagnóstico. Como é que eu faço para tratar? A conduta definitiva agora é fazer o reparo da lesão através da abertura do tórax, através da toracotomia. Eu acho que é importante agora a gente dar uma parada. Cuidado do jeito que você escreve. Numa discursiva, toracostomia com drenagem em silo d'água. Toracostomia, você abriu um local para passar um dreno, você abriu um buraco. Toracotomia, você abriu o tórax. Então, na hora de uma discursiva, toracotomia, muito bem escrito. Toracostomia, muito bem escrito. E normalmente num trauma de tórax, quando você tem que fazer alguma coisa, o que você faz, geralmente toracostomia, é a drenagem. Toracotomia é exceção, tá? Nem sempre você vai fazer aí um trauma contuso aí, você vai fazer em cerca de 15%, talvez 30%, dependendo da referência, mas não é o principal, tá? Agora, resolvido então esse pneumotórax hipertensivo e resolvida também essa maldade de prova que foi impressionante como é que em 2023 isso apareceu em prova, né? Em prova grande, né? Sim. USP colocou, várias outras provas colocou para você esse conceito. E era aquela questão enorme, enorme. Mas no final é aquela história que a gente falou no nosso primeiro tempo. Qual que é o cerne? Drenou e não melhorou. A parte central. Não, teve questão que colocava TC, né? Mas estava escrito no final das contas, o paciente não está melhorando. O que você tem que pensar? Ou é a técnica, em algumas o gabarito foi técnica, checar o dreno, checar o dreno, tá? Ou colocar um segundo dreno. Então assim, pneumotórax hipertensivo, a armadilha do B é aquilo que mais aparece em prova em relação a trauma de tórax. Outra armadilha do B, que também tem conduta imediata, é o pneumotórax aberto. Definição, é quando você tem uma lesão muito grande na caixa torácica, maior do que 2/3 do diâmetro da traqueia. Agora o ar vai preferir entrar pelo buraco em detrimento da própria via aérea. Então você tem que ter um buraco suficiente para que quando você negative a pressão ele consiga entrar por aquele buraco
um diâmetro maior do que 2/3 do diâmetro da traqueia. Lembra sempre que o ar ele entra onde tem menos resistência, Sim. né? E quando você faz a tua inspiração, por que o ar ele entra? Porque você diminui demais a pressão intratorácica. Aí ele vai tentar entrar por algum caminho. Se a resistência que ele encontra na via aérea é maior do que aquele que ele tem pelo esse buraco grandão, ela vai entrar pelo buraco. Entrou pelo buraco, fica no espaço pleural, não faz troca gasosa. Aí você vai ter um pneumotórax, que é um pneumotórax aberto. Qual que é a conduta imediata? A conduta imediata é tapa o buraco. Sim. Só que não pode Completão. Só que não pode tapar o buraco, assim, tá sangrando, tem buraco, comprime, né? Cuidado aqui. Tá tampando, tá sangrando, tem buraco, comprime. Só que aqui no pneumotórax você vai tampar de uma forma muito específica. Que é o curativo em 3 pontas. Se você fecha hermeticamente essa lesão, o grande problema de você fechar isso aqui hermeticamente é que, beleza, você resolve o pneumotórax aberto, mas lembra que você continua tendo lesão pleuropulmonar. Então você pode transformar aquilo que era um pneumotórax aberto num pneumotórax hipertensivo. Por isso que a gente faz o curativo em 3 pontas. Foi prova discursiva, foi prova prática uma vez isso, na prova de São Paulo, uma prova prática que era assim, para fazer o diagnóstico de pneumotórax aberto, e te dava uma caixa. Trata. Aí na caixa era você pegar o saco de soro, colocar e fazer o curativo em 3 pontas. Essa imagem aqui é do ATLS, Sim, tá? sim, Ela sim. não é a mais clássica. Aí ficou não, uma né? cura, foi com curativo em 3 lados, vamos 3 dizer lados, assim, 3 né? lados, mas tudo bem, só pra gente tentar entender. Você pega aqui, tem que ser alguma superfície que impeça a passagem do ar. Pode ser o saco do soro é clássico, aquele saco de soro estéril, né? Tirou daquele do saquinho, tem aquele saquinho molinho, você vai lá, corta e bota ali em cima e coloca os esparadrapo. Tá na rua, sacola do supermercado, também o que funciona, tiver, tá? dá. Porque o que acontece é que na tua próxima inspiração, o ar ele vai tentar entrar por esse buraco. Só que não consegue, porque isso aqui, ó, ficou aqui, ó, prendeu. Aí o ar ele não entra. Aí beleza, não tem pneumotórax aberto. Ah, mas e aquele risco de fazer o pneumotórax hipertensivo? Não vai ter. Nossa, Porque esse é o na caso. expiração, quando você aumenta de novo a pressão intratorácica, aquele ar que estava no espaço pleural, ele sai por aqui, ó. Por isso você tem que deixar essa via, um esse lado lado aberto, tá? Então é isso que é o curativo em 3 pontas. Agora, qual que é a conduta definitiva? Drenagem. Drenagem. Aí você drena, aí sim você faz o fechamento. Já vai subir já. Aí você drena e faz o fechamento. Agora, ó a pergunta que eu escuto com frequência. Rodrigo, eu posso usar o buraco e colocar o dreno pelo buraco? Para com isso, né? Não. Olha a mulambice, pelo amor de Deus. Não vai fazer isso, tá? Não é isso. Tem um dreno ali no meio. Não, drena Jesus. depois ali e vai fazer o fechamento. Agora, Mozart, todo pneumotórax eu tenho que drenar? Não. Não mesmo, tá? Não. O pneumotórax que ele não é hipertensivo. O pneumotórax que ele é pequeno, menor do que 20 a 30% daquele hemitórax, ele tem a chance de reabsorver de forma simples. Então, um pneumotórax não hipertensivo, ou seja, um pneumotórax simples e pequeno, menor do que 20 a 30% do hemitórax, você não princípio precisa não vai drenar. drenar, Ele tá. pode drenar de forma espontânea, a gente está falando de pneumotórax traumático, né? Porque aí tem aquela história de pneumotórax simples, espontâneo, se for a segunda vez, coisa e tal, mas não vamos entrar nessa não, a gente está falando de trauma, tá bom? Então, pneumotórax simples e pequeno, você não precisa drenar, em princípio, ele vai absorver de forma espontânea. Agora, ó, o paciente está tendo muita clínica por causa daquele pneumotórax, sim, mesmo né? pequeno e simples, Tá se tiver expandindo, clínica, aí cara, você não drena. tem Então, jeito. assim, aqui Você a gente trata o coloca, ó, paciente. simplão mesmo, aí você não drena. Mas quando que eu vou drenar, mesmo nesse caso? Quando esse pneumotórax simples e pequeno pode se transformar num pneumotórax grande e potencialmente hipertensivo. Quanto é que um pneumotórax pequenininho pode crescer? Qual que é a principal causa de pneumotórax? Ventilação mecânica. O aumento da pressão dentro do tórax pode transformar aquele pneumotórax simples e pequeno num pneumotórax grande e potencialmente hipertensivo. O que pode aumentar a pressão? Ventilação mecânica e o transporte aéreo. Você tem que drenar antes disso. Quer ver uma coisa que acontece? Às vezes o paciente vítima de trauma chega com um pneumotórax simples, pequeno, que não é diagnosticado. E por algum motivo vai fazer uma laparotomia, por exemplo. É colocado lá para você fazer ventilação e pressão positiva. Entubou no meio da cirurgia, difícil. E ele vai fazer um pneumotórax no meio da cirurgia, porque você começou a ventilar aquele pneumotórax. Estava pequenininho, escondido, que ninguém viu, depois vai ver o paciente. Já viu uma vez o paciente sair, de repente, com um enfisema subcutâneo enorme, porque já tá... fez o pneumotórax durante a cirurgia? Não, o pneumotórax já estava lá. Mas porque Não ventilou... identificou, pequeno.
Exatamente. É assim, muitas vezes a radiografia que a gente utiliza no trauma, ela é feita à beira do leito. Pô, né? é uma porcaria. Aí você leva ali, às vezes o paciente tá rodado, Não, você não consegue ver uma lâmina de pneumotórax Aí, às muitas vezes, a né? laparotomia de emergência Aí- nem viu radiografia, vai Claro. direto, entendeu? Então, Sim. tem que ter esse cuidado. Vamos dar uma olhada como é que isso pode aparecer na hora de uma prova? Tá lá, ó, o que que a gente tem de interessante aqui? Turgência de jugular, desvio de traqueia e hipotensão, corre pro abraço que você está pensando em pneumotórax hipertensivo, tá? Boa. Esse tipo de questão não pode errar na hora da sua prova. Seguindo aqui o nosso roteiro, ó, pneumotórax resolvido. Vamos falar agora do tórax instável e da contusão pulmonar. Tórax instável, o que é o que mais aparece em prova? É você identificar esse tórax instável. E de maneira bem tradicional, a definição, ela coloca ali para você, fratura em 2 ou mais arcos costais consecutivos, em pelo menos 2 pontos em cada um desses arcos. O osso tem que estar solto, um pedaço de osso tem que estar solto ao longo daquele arco costal e tem que ter pelo menos, classicamente, tem que ter pelo menos 2 ossos soltos de forma consecutiva. Vai ser uma região, eu gosto de falar assim, ó, circunscrita por aquelas fraturas em que ela vai estar instável. Ela não acompanha mais a caixa torácica. Então, essa é a definição clássica. Tem gente que até usa também, né, fratura entre a inserção da costela com o externo. Disjunção costocondral. Mas assim, o principal que você tem que levar é isso. Toda vez que tiver uma área que está instável, que não acompanha mais, você pensa no tórax instável. Como é que vai ser a clínica? Pô, dor. Quebrar a costela dói demais. E agora, a cada vez que a pessoa inspira, esse pedaço de osso solto, porque você é negativa, ele bate contra a pleura. Então aquela história só dói quando eu respiro. Só dói quando respira, Assim, esse é que é o putz. problema, né? E aí, imagina só, se só dói quando respira, o paciente ele tenta não respirar tanto. Então já começa a Diminui o drive. diminuir o drive respiratório. Daqui a pouco faz a telectasia. E o que você consegue identificar na clínica também é a presença de fantástico. respiração paradoxal. Vamos aproveitar para entender essa respiração paradoxal. Olha lá o ossinho solto lá, os 2 Ó, pedacinhos soltos Você lá. tem que ter fratura em 2 ou mais arcos costais consecutivos em pelo menos 2 pontos. Então, essa região aqui, ela vai estar instável, ela vai estar assim, desconexa da caixa torácica. Na inspiração, você distende a caixa torácica e diminui a pressão intratorácica. Ou seja, como aquele segmento está desconexo, ele retrai. Enquanto a caixa torácica está indo para fora, ele retrai. E o contrário é verdadeiro. Quando você faz a expiração, a caixa torácica volta para o local de origem, você aumenta a pressão intratorácica, aquele segmento ele abaula. Então, enquanto a caixa está expandindo, ele está retraindo. Enquanto a caixa está retraindo, ele está expandindo. Aquele movimento está Você fazendo chama ao contrário do que você está acostumado. de respiração paradoxal, né? E é justamente isso que a gente consegue identificar no paciente. Na inspiração ele retrai, na expiração ele abaula. Agora, Mozazinho, tem correria nessa sala de trauma? Não. Não Tranquilo, tem né? ninguém correndo. Não, o paciente não está entubado. Acho que essa é a mensagem, né? Pô. Ó, impressionante isso, né? Você olha e fala assim, nossa, coitado dele, né? O cara com uma respiração paradoxal dessa vai entrar em insuficiência respiratória por causa desse movimento paradoxal do tórax. Não vai. Não. É isso que a gente quer te mostrar. A respiração paradoxal, ela não mata nem nunca matou ninguém. O que compromete a situação do paciente é a dor que ele está sentindo. Dói tanto, mais tanto, que ele mesmo ó, impede o drive ventilatório. Aí E aí começa. a gente volta lá pro ar. Lembra que a gente coloca uma via aérea artificial no paciente que não tem capacidade de manter a oxigenação? Às vezes aquela máscara ali não vai ser suficiente para ventilar o paciente, porque é tanta dor, ele não consegue mais nem ter drive respiratório. Que dói, ele não consegue, ele vai diminuindo. Aí começa a telectasiar todo aquele pulmão e o pior, né? Um cara que fez uma fratura dessa, não fez só uma fratura. A gente vai chegar lá porque ele deve ter outra coisa associada, mas só como pontapé, a tua conduta aqui vai ser o suporte a princípio, né? Tá doendo? Você vai fazer analgesia, pode até fazer bloqueio intercostal, Boa. vai fazer oxigênio, todo o suporte para o paciente. Mas onde mora o perigo, né? Além da garante? dor do tórax instável, olha lá, tá vendo o pulmão todo branco? O que é isso? Isso aí é tuberculose. debris. Isso aí é debris inflamatório, isso aí é sangue. Já deve ter algum grau. Não deve ter telectasia porque tá mais pra lá. Mas, pô, assim, isso é o protótipo da contusão pulmonar. Então, o paciente que tem um tórax instável não só tem insuficiência respiratória por dor, pode evoluir para insuficiência respiratória também por causa da lesão do parênquima pulmonar, por causa da contusão pulmonar. E se tem contusão pulmonar associada, isso aqui pode não ser suficiente, tá? Então, esse é o conceito. O que complica a vida de quem tem tórax instável? Primeiro, a presença de dor e a possibilidade dessa contusão pulmonar associada.
Como é que você faz para dar o diagnóstico? Normalmente em prova, você vai dar o diagnóstico dessa contusão através da presença de consolidações na radiografia. Consolidação, geralmente, ela vai aparecer depois de 24 horas, um pouquinho mais tarde. Tanto os achados clínicos quanto laboratoriais de exame, de imagem, eles são mais tardios, né? Essa contusão demora a aparecer e até numa ausculta pulmonar, o que você vai demorar a aparecer, né? Porque você está inflamando o pulmão, é um machucado. Ele não fica rapidamente aparecendo, não é um hemotórax, não é um pneumotórax. É debris inflamatório, é um pouquinho mais de sangue, coisa e tal, que vai demorar. Os achados demoram a acontecer, mas na prova... Até pode ser caso mais grave, tá? Sim, Que você quando tem é grave as pode 24 horas, mas a prova tende a te mostrar isso aqui. E aí uma coisa bacana é você fazer o diagnóstico diferencial desse tipo de consolidação da contusão com a telectasia. E que até é simples de fazer. Porque lembra, a telectasia ela vai respeitar a segmentação pulmonar. Então você tem um segmento ali, um lobo que tá com a telectasia. Agora, a pancada não, a contusão em qualquer lugar, de maneira bem difusa, ela pode acontecer. E a telectasia tende a puxar o mediastino para o lado dela. Você pode ver que a curva a margem cardíaca direita ali não está nem aparecendo. O coração todo está para lá. Então, quer dizer, isso aí provavelmente não tem uma telectasia. Qual que vai ser a nossa conduta? É muito semelhante. É suporte, tá? Você vai fazer analgesia, você vai fazer oxigênio. Fisioterapia só que respiratória aqui, é tão você vai bom. ficar um pouquinho mais Fisioterapia dele, respiratória também para esse paciente é muito importante. Pediu para soprar balão? Isso. Ou aquele respirão, né? Respirão que chama, né? É. Então, aí você vai fazer isso aí pro teu paciente e vai ficar em cima com oximetria e gasometria. Por quê? Lembra? Paciente que tem via aérea pérvia, mas não está mantendo uma boa saturação, talvez você tenha que fazer a intubação e a ventilação se o paciente estiver com hipoxemia. Passa por aquele... Uma cara com contusão pulmonar, com dor, incapaz de manter a oxigenação, é indicação de via aérea artificial. Isso. A gente volta lá para o começo, né? Então, uma das indicações é justamente essa. A via aérea está pérvia, mas como ele é incapaz de manter a oxigenação, eu vou pensar numa via aérea artificial. Boa. Tórax instável e contusão pulmonar, resolvida. Vamos dar um passo a mais, vamos falar agora sobre o hemotórax, que fica muito simples aí para você entender, porque é a mesma coisa que o pneumotórax, só que agora, ao invés de você ter uma bolota de ar dentro do espaço pleural, você tem sangue. E o curioso é isso, né? Normalmente é um sangramento de baixa pressão. Sim. Aí pode ser de parênquima, pode ser de vaso intercostal. E normalmente quando o paciente chega, ele já parou de sangrar. Isso é fundamental saber, porque então, tá sangrando dentro do tórax, você tem que abrir o tórax para ver onde é que tá o sangramento. Não, porque normalmente é vaso de baixa pressão que tende a parar sozinho. Agora, como é que vai ser a clínica? Olha a imagem e compara. E se faz quiser, o paralelo com o comparando pneumotórax. Exatamente. Né? Ó, ao invés de ser uma bolota de ar, pensa assim, é um caldeirão de líquido, de sangue ali dentro, né? Então, ao invés de pulmão, agora eu tenho sangue, tenho líquido. Então, como é que vai estar o murmúrio vesicular? Diminuído. Repara bem que no pneumotórax hipertensivo, ele está bem diminuído, tendendo muitas vezes a estar abolido. Aqui, normalmente, o hemotórax, ele pega mais a base. Para você ter um murmúrio abolido no hemotórax, vai ter que ser um hemotórax mais maciço. Até pode acontecer, mas geralmente o murmúrio vai estar só diminuído. E quando você faz a percussão, você vai ter maciez a essa percussão. Você pode ter jugular colabada, por exemplo, alguns outros achados. Mas sim, o classicão é isso aqui. Conduta. Tira o sangue de lá, porque daqui a pouco esse sangue aí, depois de um tempo, ele pode começar a evoluir com fibrose daquele local, vai fazer o encarceramento pulmonar. Basicamente, já não parou de sangrar? Tira o sangue de lá, acabou. Sim. Você reexpande o parênquima pulmonar, você diminui o quadro de dor e, principalmente, você avalia o débito de sangramento. Por que é importante avaliar o débito? Porque se sair muito sangue... Talvez não seja vasculatura de baixa pressão. Agora sim, você fala assim, cara, tá sangrando muito. É melhor dar uma olhada lá dentro. Aí você abre. É quando você pensa no tal do hemotórax maciço. É claro que na prática, né, dá pra gente pensar, suspeitar de hemotórax maciço antes de fazer a drenagem, né? Então o paciente está instável, o único foco possível é o tórax. Pô, para estabilizar não tem que ser qualquer hemotórax, tem que ser um volume maior de sangue. Então para você saber realmente, você faz a drenagem. Por definição, é claro que isso vem cada vez mais mudando. Hoje em dia você considera muito a situação real do paciente, a necessidade de transfusão, tudo isso. Mas para a tua prova, normalmente o que você vai encontrar é isso aqui. Drenou mais do que 1,5 litro de maneira imediata ou tem um débito constante? 200 ml hora nas próximas 2 a 4 horas, coisa e tal. Aí você começa a pensar. Tá? Aí você fala assim,
não parou de sangrar sozinho. Tá estranho, né? Continua a sangrar ou sangrou muito. Isso não deve ser lesão de baixa pressão. Cara, deixa eu dar uma olhada lá dentro para ver o que está acontecendo, deixa. Eu acho legal aqui em relação a esse valor, né? É claro que você vai levar isso como guia, mas não se prende não, tá? Né? Aqui é aquela historinha na prova, ó. Poxa, drenou, depois de 4 horas voltou, tem, sei lá, 800 mililitros. Ó, tá te mostrando, é uma drenagem que tá continuando. Então você tem que fazer alguma coisa. E aí você vai fazer como conduta, agora sim, a toracotomia. Olha como é que muda. Você começa com a toracostomia para drenar e avaliar o débito. E aí você pensa na toracotomia. Palavrinha que a gente pode encontrar em prova, autotransfusão. Sim. Onde é que ela entra aqui, Mozart? Cara, você suspeita de hemotórax maciço clinicamente, paciente instável hemodinamicamente, percussão toda maciça, diminuição do muro vesicular em tudo. Você fala assim, cara, isso é um bruto hemotórax maciço. Pô, tem um autotransfusor aí? Porque o autotransfusor basicamente é um dreno melhorado. É um né? filtrinho. O sangue cai num dreno, ele passa por um filtro, tem uma bombinha que joga de novo para um frasco de soro e você joga esse sangue novamente para o teu paciente. É literalmente isso, tá? Ele sai, dá uma filtrada e volta direto pro paciente, porque você sabe que você está esperando muito sangue, tá? Então, cuidado, indicação de toracotomia ali para tua prova se você tiver esse hemotórax maciço. Para prática, muita gente avalia também a necessidade de hemotransfusão. Sim, Então, aquele necessidade paciente que fica o persistente tempo de todo transfusão precisando de sangue, né? tá babando. Se continua a babar, não deve ser de baixa pressão. Deixa eu olhar lá dentro para ver o que está acontecendo. Tá, vai fazer a toracotomia. Então, voltando pro nosso roteiro, hemotórax resolvido. Vamos dar mais um passinho adiante, vamos falar do tamponamento cardíaco. Voltou a cair pra caramba. Muito esse ano, né? Impressionante. Muita questão de prova. E questão fácil. Questão fácil. Diretaça, né? Tamponamento não existe só num cenário de trauma. Você pode ter em outras situações. Mas em prova, o que a gente Na vê maioria das normalmente vezes é cair num cenário de trauma. E o que vai acontecer? Quando você tem um acúmulo de líquido no saco pericárdico. O conceito é bem básico, né? Sim. Saco pericárdico, aquela membrana fibrosa, tá lá, deu uma facada. Quando O sangue atira a começa a cair no saco pericárdico e não consegue sair. E aí você começa a expandir o saco pericárdico, só que o saco pericárdico tem um limite. Ele trava. E a partir do momento que ele trava, ele começa agora a comprimir as câmaras cardíacas. Vamos brincar? É como se fosse uma síndrome compartimental no coração. No coração. O coração não funciona. Tá lá todo apertado por causa dessa carapaça de sangue aqui. Qual que vai ser a clínica? O que a gente espera encontrar nessa clínica? Primeiro, o sangue não volta. Sim. Imagina, a câmara está toda fechada. Ó, como é que eu vou receber o sangue que vem de cima? Ventrículo direito e esquerdo. Ó, ele está relaxando para se encher. Tudo bem? O que acontece agora? Tá aqui, nossas duas... Não, nós dois aqui. Não, nós dois aqui, ó. Ó, nós somos o sangue. A gente está apertando o sangue. Ó, o que acontece? Ele relaxa cada vez menos. Se ele relaxa cada vez menos, menos sangue consegue descer. Turgência jugular. Fica aqui. Voltou menos sangue. Como é que vai estar meu débito sistólico? Também não consegue acomodar o retorno venoso que vem de baixo. Hipotensão. Igualzinho do pneumotórax hipertensivo. Portanto, agora, pintou uma questão de prova que tem hipotensão e turgência, o que você tem que ver? A ausculta pulmonar. Se tem alteração na ausculta pulmonar, é pneumotórax. Mesmo que não tenha percussão timpânica. Se eu tenho turgência jugular e hipotensão, mas pulmão tá limpo, isso é tamponamento. Porque no tamponamento que você tem é hipofonese de bulha cardíaca, Tem ausculta três cardíaca. coisas, né? Tem 3 coisas aí. Né? Tá lá aqui, ó. Imagina só, você tá aqui, uma carapaça de sangue, você faz a ausculta, não ouve. E quando você tem esses 3 achados, tem que lembrar da tríade Beck. E para nossa prova, pensou em tríade Beck, questão de trauma, tem que ser tamponamento cardíaco. E parece bobagem, mas isso aqui cai. Cai assim, ó. Ah, esses 3 achados, qual é o nome? Você não vai ver isso muito frequentemente completo não, tá? A tríade Beck não é comum na prática. Não é comum, mas na prova está sempre presente. Sempre presente, tá? Então eu estou suspeitando. A gente já te falou, para a tua prova, tem clínica, é trauma, vai pensar em tríade Beck. Mas guarda esse conceito. Guarda também, tríade Beck. B de bulha hipofonética, E de estase de jugular e C de cai pressão. Cai pressão, boa. Bulha Eu não sabia essa, hipofonética. Não? Não. Bulha hipofonética, estase de jugular Estase e jugular. cai pressão. Tá. Boa. Diagnóstico. Clínica, só que tem o FAST também. O ultrassom do trauma, a gente vai falar sobre ele na semana que vem, tá bom? Mas é uma maneira, você vai colocar agora o transdutor agora na área substifodiana, você vai apontar para o coração e você vai ver essa carapaça de sangue. Olha lá, ao redor. Pô, lindo. Tá isso aqui, aí. ó. Tá em cima de mim aqui. Não, peraí, eu não vou conseguir sair, não. Mas aqui, ó, você vê uma Essa área carapaça preta de sangue aí, ó. aqui, ó. Essa área preta aí, ó. É nessa linha, aí, ó. Ao redor do coração aqui. Boa. Tá. Você vê que tem
esse diagnóstico. Maldade, né? Como é que a gente faz para tratar? E vai dar discussão. Antes de... Eu vi questões assim que é até bom que a gente... Volume primeiro. Começa volume, porque o que está acontecendo? Você vai tentar vencer essa carapaça de sangue e vai conseguir abrir esse ventrículo meio que na marra. Então, primeira coisa, independentemente de você estar fazendo a conduta terapêutica, temporária ou definitiva, começa volume. Isso caiu em algumas questões de prova. Volume. E aí você pode partir ou para a conduta temporária ou para a conduta definitiva. No tamponamento, é melhor você partir para a conduta definitiva. É isso aí. E porque também tem conduta provisória, que é a famosa pericardiocentése, né? Aí sim a gente lembra muitas vezes que você não vai tirar todo o líquido, vai tirar cerca de 15 a 20 mililitros. Não precisa tirar todo para você já ter uma melhora. Só que aqui, diferente do pneumotórax hipertensivo, lá no pneumotórax hipertensivo, em prova, sempre é assim. Conduta imediata, toracocentese de alívio, depois conduta definitiva para você fazer a drenagem. Aqui não. Aqui o que a gente sabe hoje é, se eu já posso partir direto para toracotomia e fazer reparo da lesão, por que eu não faço reparo da lesão? Ah, mas lá no pneumotórax hipertensivo, olha a diferença. Uma coisa é você pegar uma agulha e colocar aqui no tórax para furar uma bolota de ar. Isso é tranquilaço, qualquer um faz. Outra coisa é você pegar uma agulha e enfiar no coração. Você tem que ter monitorização para avaliar se você já chegou no coração. O ideal é você ter uma ultrassonografia para você fazer junto, né? Então assim, não é tão simples assim. Então eu vou fazer o procedimento pro meu paciente, que não é tão simples assim. Sendo que depois eu vou ter que fazer outro obrigatoriamente, então já vou pro outro. Diferente do pneumotórax hipertensivo. No hipertensivo, rapidinho, resolveu. Sim. Aí depois você estabiliza o paciente e segue todo o ABCDE. Deu para entender a diferença? Então qual que é a conduta ideal? Toracotomia. Se na prova coloca que você está numa ambulância. Ah, boa. O que você vai fazer? Volume e pericardiocentése. Coloca lá que você não tem um cirurgião de trauma ali habilitado. Volume e pericardiocentése. Dessa maneira. Tudo bem? Olha essa, ó. Se quiser, dá pausa. O que tinha aqui? Hipotensão, abafamento de bolhas cardíacas. O murmúrio vesicular normal, lá, ó. E murmúrio normal. Se tem murmúrio normal, pode ser pneumotórax? Não. Então você fica com tamponamento cardíaco. Boa. De novo para o nosso roteiro, vamos falar um pouquinho de lesão de aorta. E, Mozazinho, lesão de aorta, eu sempre brinco que é muito rápido, né? Porque se tem lesão de aorta, morre. É assim? Em 80% dos casos, sim. Né? Mas em 20% dos casos, a laceração de aorta, o cara ganha na Mega Sena. Sim. Né? É assim, pode sair comemorando, porque se o cara teve uma laceração de aorta e permanece vivo, é porque ele deu muita sorte. Em alguns casos, você consegue tamponar aquele sangramento. E a gente vai colocar uma informação agora aqui para você, que você em casa fala assim, nossa, esses dois estão viajando. Mas não, é importante para você entender o passo a passo. Normalmente a lesão ela acontece ao nível do ligamento arterioso. Que era o ducto arterioso que agora fechou e fibrosou e virou um ligamento. Tá aqui, ó. E o que ele faz? Ele prende a aorta. Desgraçado. Qual que é o problema? Prendeu a aorta? O problema é a aorta tem basicamente 3 fixações. Ela está fixada no ventrículo, no diafragma e no ligamento arterioso. Quando o paciente bate, o coração vai e leva um pedaço da aorta. O diafragma vai e leva um pedaço da aorta. E no ligamento arterioso está preso. Fica parado. Então é justamente ao nível do ligamento arterioso é que ocorre essa laceração, que vai matar o paciente, exceto em 20% dos casos. E aí, se você tem esse rasgo, em 20% dos casos, você forma esse hematoma. E aí, olha a bizarrice disso aqui. Porque se o paciente não vai a óbito de maneira imediata, se você forma esse hematoma, geralmente é um paciente vítima de politrauma. Sim. É um paciente que tem várias lesões, tem outra lesão de tórax, outra lesão de abdômen, fratura de pelve. Cacete, desculpa o termo. O cara para dar uma cacetada dessa, para bater aqui, o coração vai, o diafragma vai e a aorta está presa atrás e ela lacerar, não é uma pancadinha, né? É uma desaceleração muito intensa. Então não tem só a lesão de aorta. Normalmente você vai ter mais outras lesões associadas. E aí que mora o perigo, porque a clínica da lesão de aorta é uma clínica pobre. Como assim pobre? Não tem lá um grande achado. A gente até vai colocar uma aqui para você, que é pulso normal no membro superior e alterados nos membros inferiores, essa relação. Por que isso acontece? Você forma um hematoma mais ou menos aqui, ao nível do ligamento arterioso. Então o tronco braquicefálico, tudo que vai para membro superior, ainda está indo, então, sem nenhum problema. Só que o hematoma aqui, o próprio hematoma, ele acaba diminuindo o fluxo lá para baixo. Então, o pulso no membro superior vai estar bom, porque normal, o sangue consegue chegar pela subclávia no membro superior esquerdo, mas a partir da hora onde tem o tamponamento,
o sangue para baixo começa a diminuir a sua pressão, vamos colocar assim. E aí você tem diminuição de pulso membro inferior. Agora, eu vou te perguntar, mas quero que você em casa pense nisso também. Paciente vítima de politrauma, normalmente grave, várias lesões. Quantas vezes você já comparou o pulso do membro superior com o pulso do membro inferior? Você vai, basicamente, você vai checar pulso, né? Mas assim, eu não posso falar porque eu sou professor de semiologia, né? Então, cara, a gente checa pulso. Mas falar que na hora do bicho pegando aí vai lembrar, cara. Então tem muita gente que come mosca nesse diagnóstico, tá? Boa. Então qual que é a grande dica? É isso aqui, ó. Se a história ela é compatível, você vai investigar até o final. Trauma Como é em que alta você velocidade, queda de altura muito grande, você tem que dar uma Bateu olhada. com tórax no volante do carro. Trauma em alta velocidade, desaceleração súbita, bateu de moto, cara, tem que olhar. Como é que você vai investigar? Na prática a gente acaba fazendo de outras maneiras, tá? Mas assim, para tua prova, o que vai aparecer? Achados da radiografia. A questão de prova de lesão colocar de isso aqui aorta pra normalmente você. é uma radiografia, não é o exame que a gente quer mais. Não, mas vai colocar isso aqui para Isso você. aí, boa. Tem vários, tá? 8 ali a gente coloca para você no material, mas aqui para tua aula e para te salvar na prova, vamos sacar 3. Primeiro, alargamento do mediastino, perda do contorno aórtico e também tudo desviado para a direita. Uhum. Primeiro, por que isso acontece? Lembra que na radiografia você tem a sobreposição das imagens. Então você tem um hematoma ocupando aquela região. Então olha que bacana aqui, ó. Tá ou não tá? O que é isso aqui, ó? Esse alargamento aqui. Uhum. Timoma. um tireoide, um bócio mergulhante. Não, isso aqui, ó, é alargamento que você tem, tá? Além disso, repara, o contorno aórtico deveria vir para cá, você não tem mais, tá apagado. E tudo vai desviando para o lado direito, porque o arco aórtico é aqui para a esquerda e joga tudo para o outro lado. Então o tubo orotraqueal vai estar desviado, uma sonda nasogástrica vai estar desviada, a traqueia vai estar desviada. Isso tem que te fazer pensar. Se você está pensando em lesão de aorta, diagnóstico, qual que é o exame que a gente utiliza hoje em dia? Angio-TC. Cuidado. Angiotomografia é o exame. Ah, mas o padrão ouro é a É a ortografia. E, assim, a ortografia hoje, tem gente, porque era assim, muito se falava da ortografia como padrão ouro fundamental, porque a gente precisava da ortografia para fazer planejamento cirúrgico, particularmente da cirurgia aberta. Hoje, cara, com a angio-TC a gente faz terapia endovascular, começa a ficar mais complicado você pensar nisso, entendeu? Então, o exame mais usado hoje para o diagnóstico de lesão de aorta é a angio-TC. Vai ser a angiotomografia. Mas na hora da prova, normalmente vai ser essa radiografia com alargamento de mediastino. A radiografia vai aparecer para você e pode te perguntar a conduta, fazer uma angiotomografia para investigar, Boa, tá? boa. Tô com lesão de aorta, como é que eu faço para tratar? Lembrando, na maioria das vezes, a pessoa que quando tem lesão de aorta, não tem só a lesão da aorta. Tá cheio de outras lesões. Onde é que eu vou? Primeiro nas outras. Isso é que é o mais bizarro, né? Porque, Fantástico, cara, tem uma lesão de aorta, pô, se você não O cara vai fazer tem uma nada... bomba relógio no peito, né? O cara tem um hematoma que tá tamponando uma lesão em ninguém mais, ninguém menos do que a aorta. E num local que quase não tem pressão, que é na emergência dela. Só batendo ali. Ó. Quer dizer, assim... o reflexo normal é falar assim, eu vou primeiro na bomba relógio. Ah, mas tem lá uma fratura não sei aonde, mas tem lá uma indicação de laparotomia. Ah, eu vou primeiro na aorta. Cuidado, vai primeiro nas outras lesões. É claro que clinicamente você tenta estabilizar, né? Diminuir um pouco aquela pancada daquele hematoma. Beta-bloqueadorzinho para segurar a frequência baixa. cardíaca, botar essa pressãozinha um pouco mais baixa. Lembrando que a pressão baixa não pode ser utilizada se o paciente tiver TCE associado. Assim, tá? Sempre vai ter que fazer a toracotomia ou o reparo endovascular. Sempre vai ter que fazer. Mas grava que primeiro você vai nas outras lesões, enquanto isso você mantém clinicamente. Mas por que isso? Porque apesar de ser um troço dramático, é um hematoma tamponando ninguém mais, ninguém menos do que a aorta. Apesar de ser uma bomba relógio, a gente sabe que naquele relógio ali, a contagem regressiva é de 24 horas. Ah, boa. É isso aí. Aquela bomba relógio, ela está preparada para explodir depois de 24 horas. Então, durante as 24 horas, aquele hematoma vai ficar ali na boa, vai ficar ali segurando a aorta do paciente. Se estabilizou, teria lá 24 horas, tá? Porque senão mata. Porque senão o paciente não chega. Se o hematoma não tamponou na hora, a pessoa morre. Isso acontece em 80% dos casos. Se a pessoa fez um tamponamento, 20% dos casos, aquele hematoma vai ser capaz de segurar aquela aorta por 24 horas. Boa. Por isso, vai nas outras lesões. Ah, não, só tem lesão na aorta. Porra, aí vai na aorta, né? Mas do contrário, quando é um paciente politraumatizado,
você pode esperar para ir nas outras lesões. Ótimo. Voltando aqui para o nosso roteiro, o que está faltando? Contusão miocárdica para a gente fechar nossa discussão de trauma de tórax. O coração está machucado, o coração está contundido. O coração está machucado. É fácil? É. Sabia assim? Não. Tem algumas dicas, né? De novo, é aquela história. Uma coisa é você olhar a questão, mole, contusão. Outra coisa é o que acontece na nossa prática. Por que a questão ela não é tão difícil assim de você pensar em contusão miocárdica? Você vai ter uma cinemática de trauma muito compatível. Vai ser então, trauma de alta velocidade novo. Bateu com tórax no volante do carro e aí vai colocar para você fratura de externo, vai colocar fratura de primeiros arcos costais. Isso mostra para você que foi uma pancada muito intensa. Agora, pensando no coração, tomou uma pancada, pum, quem é que sofre? De novo, desaceleração súbita. Tá aqui o gradil costal, o teu coração tá aqui atrás. Pá! No gradil costal, o coração batendo. Quem é que bate aqui? O VD. Sim. O grande dado aí que você teria que ter para sua prova é justamente esse. Aquela câmara mais anterior, consequentemente mais acometida, vai ser o ventrículo direito. Quem a pancada ali vai no o ventrículo VD. direito, tá? E como é que a gente faz em relação à clínica? Pô, se eu tô batendo no ventrículo direito... É um músculo. Sim. Se eu der jogo de futebol, se eu tomar uma pancada na coxa, tu começa a mancar. Não consegue sair correndo. Você começa a mancar. Como é que é um coração mancando? Insuficiência cardíaca. Às custas. De VD. Tá. Além disso... O músculo cardíaco, ele é um músculo muito especial, porque ele é cheio de fio passando por dentro dele. Você dá uma pancada ali para dar uma arritmia, não custa nada. Para dar um curto-circuito nessa fiarada, não custa muito. Você tem uma arritmia. Extracístole, FA, bloqueio de ramo, geralmente bloqueio de ramo direito. Pode ter também uma taquicardia. Uma taquicardia não explicada. O paciente está bem, está estável, pressão boa, não está sentindo dor e está lá. 105, 110, 105, 110. Você fala, cara, o que está acontecendo? Não está estável hemodinamicamente, está com uma analgesia boa. O que está? Taquicardia, 105, 110, 150. Tem que pensar em contusão miocárdica. E agora, o diagnóstico. O primeiro conceito que a gente tem que ter é que a gente dá diagnóstico, mas não dá o diagnóstico mesmo, né? Porque o diagnóstico real, ele seria anatomopatológico. Então, ainda bem que a gente não dá o diagnóstico, né? Porque o cara sobrevive, né? Porque senão você conseguiria identificar alterações e tal, mas só se aparecer na tua prova aí como é que é o diagnóstico anatomopatológico. Então, o que você faz é de maneira indireta. Você identifica essas arritmias, você identifica, né, um ataque não explicada, você identifica, por exemplo, uma hipotensão sem muita explicação. Não é aquele paciente que pode ter sangue na barriga, não. Associado a uma inexplicada elevação de PVC. Né? Então, é um sinal de IVD, sinal de ciência ventricular direita. Não enche, né? Então você vai pensar nisso. E também um eco com alteração de motilidade. Está mostrando ali para você. E aqui é importante, que você não tem há uma diferença aqui entre o FAST e o eco. Ah, sim. Aqui não é o FAST que vai fazer o diagnóstico. Aqui é o eco mesmo. Sim. Lembra, quando você faz o FAST, você está com a área substifoidiana apontando para a janela pericárdica para ver derrame. E líquido, né? Tá bom? Para ver líquido. O eco, para fazer diagnóstico, aí não. Aí você vai avaliar a função, porque o FAST não avalia a função miocárdica. Aqui é eco mesmo, em detrimento da ideia que muita gente tem que, eu faço diagnóstico da contusão através do FAST. Não. Diferente. O FAST está procurando líquido. O FAST estendido está procurando sinais de lesão pleuropulmonar, principalmente. Dependendo do protocolo, você pode ver lá, colabamento de cava, coisa e tal, tudo bem. Mas o que a gente precisa aqui é o eco. O FAST não é para ser utilizado para isso, não. Agora, em relação a tratamento, é meio que suporte, né? Não tem muito o que a gente fazer também, de né? novo, é aquele cara que vai ter que ficar observando. Aquilo ali, essa arritmia pode ser só uma taquicardia chata, coisa e tal. Mas normalmente, em até 24 horas, ela vai resolver. Mas pode dar zebra? Claro que pode. Pode evoluir para uma arritmia, para uma taquicardia ventricular, para uma pode. Então você tem que deixar essa pessoa sob observação durante 24 horas, porque esse é o período mais vulnerável para aquela fiarada toda ter um curto-circuito grave. Falando em curto-circuito grave, né? A gente viu agora, essa semana, né, o jogador de futebol americano, né, tomou uma pancada no peito. Ele fez uma contusão miocárdica? Não. O que ele fez ali foi o tal do commotion cords, onde a batida bateu exatamente no momento elétrico vulnerável. Ele deve ter evoluído com um ataque ventricular com pulso, porque ele levantou, evoluiu com um ataque ventricular sem pulso, caiu e fibrilou. E ainda bem, né, chegaram a tempo, desfibrilaram o cara. Parece que vai ficar bem. Parece que vai ficar bem, parece que saiu, né? Pra quem gosta de futebol americano. E quem me apresentou futebol americano foi o Mozarzinho, né? Então, foi. Durante os jogos eu fico ligando pra ele. Mozarzinho, você viu essa? Você viu essa? É bom demais. E aí, infelizmente, a gente teve que comentar essa situação aí que aconteceu, né? Talvez o jogo do ano a gente teve essa tragédia, mas
Tomara, parece que vai ficar bem o cara. Bills e Bengals, quem sabe vai ter de novo, né? Vamos nessa. Gente, então, ó, em relação às lesões, essas são as principais, tá? Pra gente fechar aqui o nosso papo, vamos colocar só mais uma questãozinha da prova da Unicamp. Que mais uma vez, se quiser gostei dar pausa demais, e ler. tá? Ele coloca ali todo um quadro de tórax, fala que o paciente teve uma colisão frontal. Olha como é que a cinemática é importante aí para você pensar nessas lesões. Tá com dor no tórax e coloca o diagnóstico radiológico. Timoma. O que a gente tem? Timoma, né? É, uma Olha tireoide, aí, né? um linfoma. Pô, num cenário de trauma não vai ser esse, tá? Se você tem esse alargamento alargamento mediastino, tumor em mediastino, timoma, teratoma, terrível linfoma. Não é isso não, é trauma, né? Aqui a gente vê, ó, até o desvio que tem da traqueia, ó, ficou bonito aqui, ó, indo pro lado Verdade. direito aqui, você conseguiu identificar, tá? Hérnia diafragmática, não tem um estômago aqui dentro pra você pensar, né? A telectasia, não. No que você está pensando? Você está pensando realmente numa lesão traumática de aorta, tá? Bonito. Então, essa é a melhor resposta e como a gente falou, atendimento inicial cai pra caramba. O que você faz? Faz sempre a leitura pensando no ABCDE, trauma de tórax, principalmente as armadilhas, a gente sempre encontra. Mas assim, quer dar um recado final? Adorei. Adorou? Eu Adorei. também gostei muito. Espero que você aí de casa também tenha gostado bastante. E semana que vem a gente tá de volta. Não briga com a gente se você começar a fazer a questão, não tem lá lesão de trauma de abdômen. Ah, sim. Tá? Semana que vem a gente vai falar sobre abdômen, sobre TCE, sobre pelve. Vai tá Tá? tudo Então, aqui. se a questão é com algo que a gente ainda não falou, relaxa. Semana que vem a gente tá junto pra gente fechar esse assunto que é fascinante. Tenho certeza que você vai gostar. Prazerzão e aproveitando aqui para convidar o pessoal da mentoria para frequentar a mentoria, que a gente vai organizar esse estudo aí com vocês. Muita coisa boa esse ano. Estamos te esperando. Até semana que vem. Tchau. Abraço.